Boa tarde a todos e todas. Me escutam bem agora? Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Conselho Branco por ter nos apoiado, pela iniciativa de criar a Toca PE, e, em especial, o Patrick Queiroz, o Time da Toca Bahia, pelo acompanhamento cerrado e o fato dele ser muito solícito, junto conosco, para a criação dessa nova toca. Então, Patrick, eu quero que você faça daí completa aí o coração, e você tá para a gente como um padrinho, né? E nós pensamos hoje em um texto que vem dessa necessidade dos intocados da Toca Pé, sem criada, de pensarem e propor algum tema. Então, fizemos a consulta, né? O Rafael, que é o Gran Cava, que agora há pouco falou, o Gran Cava da nossa toca, ele fez uma extensa pesquisa. Então, foi selecionado esse texto, que ele é uma espécie de compilação. Nós fizemos algumas alterações, algumas adaptações, para que ele pudesse ter uma leitura mais fluida. Então, por exemplo, nós fizemos o uso do livro O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, né? No livro 3, no item 3, capítulo chamado Uruk-hai. Então, o título do texto é a marcha dos Uruk-hai na Terceira Era. Então, pensamos em dar uma fluidez maior ao texto, para que ele pudesse ser encurtado para caber nos 20 minutos. Então, suprimimos ali os diálogos e também trocamos os nomes dos orcs por outras palavras que significariam ele ou eles, para que pudesse continuar a fluidez do texto. Então, sem mais delongas, eu gostaria de iniciar a leitura. Pedimos também para os nossos intocados lerem juntos. A gente poderia ter aqui várias pessoas lendo, mas foi de comum acordo, né, que o Time fizesse essa leitura, já que o Rafael ele fez toda a pesquisa, eu só fiz uma adaptação, encurtando o texto. Então, espero que vocês gostem. Sei que não é muito usual o Time fazer toda a leitura, porém, espero atingir o objetivo. A Marcha dos Orcs na Terceira Era, por Toca PE. Então Boromir tinha chegado saltando entre as árvores. Tinha-os feito lutar. Matou muitos deles e o resto fugiu. Mas os três tinham avançado muito no caminho de volta, quando foram atacados de novo por pelo menos uma centena de orcs. Alguns deles muito grandes, que atiravam uma chuva de flechas. Sempre em Boromir. Boromir tocou sua corneta até que a floresta reverberou. E a princípio os orcs ficaram amedrontados e recuaram. Mas quando não veio nenhuma resposta, a não ser o eco, eles atacaram com mais ferocidade do que nunca. Pippin não lembrava de muito mais. Sua última lembrança era a de Boromir se apoiando numa árvore, arrancando de seu corpo uma flecha. Depois disso, a escuridão caiu de repente. Um dos orcs que estava sentado ali perto riu e disse alguma coisa a um companheiro na sua língua abominável. Apavorado, Pippin ficou imóvel, embora sentisse a dor aumentar nos pulsos e tornozelos e as pedras sobre as quais estava deitado lhe perfurarem as costas. Para tirar o pensamento de si próprio, escutava atentamente tudo o que eu conseguia ouvir. Havia muitas vozes ao redor, e embora a língua dos orcs soasse sempre cheia de ódio e raiva, parecia que alguma coisa semelhante a uma discussão tinha começado, e estava ficando mais acirrada. Para sua própria surpresa, percebeu que grande parte da conversa era inteligível. Muitos orcs estavam usando uma linguagem comum. Aparentemente, houve uma discussão acalorada sobre o que deveriam fazer, que caminho deveriam tomar e o que deveria ser feito com os prisioneiros. No crepúsculo, Pippin viu um orc negro e grande, em pé, encarando uma criatura de pernas curtas e tortas, muito entroncada, com longos braços que chegavam até quase o chão. Estavam empunhando facas e espadas, mas hesitavam em atacar. Um orc gritou, e muitos orcs, que tinham quase o tamanho dele, correram em sua direção onde estavam.
Então, de repente, e sem avisar, ele saltou à frente e, com 2 golpes rápidos, decepou as cabeças dos 2 adversários. Outro orc pulou de lado e desapareceu dentro das sombras. E outros recuaram. E um deles, dando um passo para trás, caiu sobre a figura prostrada de Merry, soltando um palavrão. Os orcs estavam se aprontando para marchar outra vez, mas alguns do norte, ainda estavam relutando. E os Isengardenses mataram mais 2 antes que o resto fosse dominado. Havia uma grande confusão e xingamento. A noite estava começando, mas a lua fina já descia em direção ao oeste. Estavam na beira de um penhasco que parecia se debruçar sobre um mar de névoa pálida. Havia um som de água caindo ali perto. Uma sombra se curvou sobre Pippin. Era um orc que abriu o cantil com os dentes e derramou um pouco de líquido ardente na garganta de Pippin. Ele sentiu uma quentura forte fluir-lhe pelo corpo. A dor de suas pernas e tornozelos desapareceu. Conseguiu ficar de pé. Agora, olha para o outro orc que disse. O outro orc disse. Pippin olha para outro orc e olhou para o outro lado e viu Merry, que estava deitado ali perto e foi chutado por este orc. Merry resmungou, agarrando-o de forma rude. Ele o colocou sentado e rasgou a banda que lhe envolvia a cabeça. Então esfregou o ferimento com alguma coisa escura que tirou de uma caixa de madeira. Merry gritou e se debateu alucinado. Mas naquele momento, o orc não estava para brincadeiras. Precisava se apressar e tinha de reanimar seus seguidores que estavam indispostos. Estava curando Merry à maneira dos orcs, e seu tratamento deu resultado rápido. Depois forçou o hobbit a beber um líquido do cantil e cortou as amarras de suas pernas, colocando-o de pé. Merry conseguiu se sustentar, com uma aparência pálida, mas severa e desafiadora, e muito viva, porque em sua testa não o incomodava mais. O corte em sua testa não o incomodava mais, mas ele ficou com uma cicatriz escura para o resto da vida. O bando de orcs começou a descer uma pequena garganta, conduzia a planície cheia de névoa. O grupo todo começou a correr no trote largo dos orcs. Tinham avançado 1 milha e um pouco mais desde o desfiladeiro, quando o terreno começou a descer numa depressão larga e rasa, onde o solo era macio e molhado. Havia uma névoa ali, reluzindo pálida aos últimos raios de lua em forma de foice. As figuras escuras dos orcs ficaram apagadas e eles foram engolidos pela névoa. Por um momento, houve um tumulto e confusão. Parecia que muitos orcs estavam pedindo uma parada. O orc gritava. Estavam às margens de um rio veloz e estreito. À frente, assomavam montanhas, um pico alto capturava os primeiros raios do sol, e uma mancha escura da floresta se deitava nas encostas mais baixas diante deles. Ouvia-se grande gritaria e discussão entre os orcs. Parecia que uma briga estava a ponto de começar outra vez, e entre os do norte e os de Isengard. Alguns apontavam para trás na direção sul e outros apontavam para o oeste. Houve algum xingamento e tumulto, e depois a maioria dos orcs do norte se separaram e se distanciaram mais de 100 deles, correndo alucinadamente ao longo do rio em direção às montanhas. Os hobbits foram deixados com os Isengardenses, um bando de orcs horríveis e escuros, pelo menos 80 deles, grandes, de pele escura e olhos oblíquos, com grandes arcos e espadas largas de lâminas curtas. Alguns dos orcs do norte, maiores e mais fortes, permaneceram com eles. Naquele momento, Pippin viu porque alguns da tropa tinham apontado para o leste. Daquela direção, chegavam agora gritos roucos, e ali, um orc outra vez, e atrás dele uns 20 outros como ele, orcs de braços longos e pernas tortas. Os Isengardenses pegaram Merry e Pippin de novo e jogaram sobre as costas. Depois, a tropa partiu. Hora após hora, eles correram, parando de vez em quando apenas para entregar os hobbits aos carregadores mais descansados. Talvez por serem mais rápidos e resistentes, ou então devido a um outro plano de outro orc. Os Isengardenses gradualmente passaram pelos orcs de Mordor e o pessoal dele se fechou atrás deles. Logo, já estavam levando vantagem sobre os do norte, que iam à frente. A floresta começou a se aproximar. Durante a tarde, a outra tropa
tropa ultrapassou os orcs de Mordor. Eles estavam ficando fatigados com os raios brilhantes do sol. Embora fosse apenas um sol de inverno, reluzindo num céu pálido e frio, embora com as cabeças curvadas e as línguas de fora. Um grito de um dos orcs demonstrou que isso não era uma simples brincadeira. Cavaleiros cavalgando muito rápido, tinham realmente sido vistos e ainda bem atrás, mas avançando depressa que os orcs ganhando terreno como uma onda, mesmo assim avançavam sobre a planície, onde as pessoas estão sendo tragadas pela areia movediça. Os Isengardenses começaram a correr num ritmo 2 vezes maior, que deixou Pippin atônito e parecia um arranque espetacular no final de uma corrida. Então ele viu que o sol afundava, caindo atrás das montanhas sombrias. As sombras cobriam toda a terra. Os soldados de Mordor ergueram as cabeças e também começaram a aumentar a velocidade. A floresta era escura e densa. Já tinham ultrapassado as árvores externas. Eles ainda vão escapar, pensou Pippin. Então conseguiu virar o pescoço a fim de olhar para trás por sobre os ombros com o olho e viu que os cavaleiros do leste já estavam emparelhados com os orcs galopando sobre a planície. O sol que se punha dourava suas lanças e capacetes e reluzia em seus cabelos claros e esvoaçantes. Estavam cercando os orcs, impedindo que espalhassem e conduzindo-os ao longo da linha do rio. Alguns dos cavaleiros pareciam ser arqueiros, treinados para atirar de um cavalo em movimento. Cavalgando rápido para que ficasse ao alcance, eles atiravam flechas nos orcs e estavam mais atrás, e vários caíram. Então os cavaleiros saíram ao alcance das flechas dos inimigos, que atiravam alucinadamente, não ousando parar. Isto aconteceu várias vezes, e em uma ocasião as flechas caíram entre os Isengardenses. Um deles, bem à frente de Pippin, tropeçou e não se levantou mais. A noite caiu, sem que os cavaleiros se aproximassem para uma batalha. Muitos orcs tinham caído, mas com certeza uns 200 ainda restavam. Na escuridão precoce, os orcs estavam em um montículo. As bordas da floresta estavam muito próximas, provavelmente ao menos de 600 metros de distância. Mas eles não conseguiam avançar mais. Os cavaleiros tinham feito um círculo em volta deles. Um pequeno grupo desobedeceu a um outro orc e continuou correndo para a floresta. Só 3 deles retornaram. Por toda a volta do pequeno monte, onde os orcs estavam reunidos, pequenas fogueiras apareceram, num vermelho dourado naquela escuridão. Um círculo completo delas, e estavam num raio de um tiro longo de flecha. Mas os cavaleiros não se mostravam contra a luz, e os orcs desperdiçaram muitas flechas, atirando nas fogueiras, até que o orc mandou que parassem, e os cavaleiros não faziam ruído algum. Mais tarde da noite, quando a lua saiu da névoa, eles podiam às vezes ser vistos como figuras sombrinhas que cintilavam uma vez ou outra na luz branca, conforme se moviam numa patrulha ininterrupta. As palavras do orc foram o bastante, aparentemente para satisfazer os Isengardenses. Mas os outros orcs estavam desmotivados e rebeldes. Colocaram alguns vigias, mas a maioria deles se deitava no chão, descansando na escuridão agradável. Entretanto, os cavaleiros não estavam satisfeitos, simplesmente em esperar a aurora e deixar que os inimigos descansassem. Um grito repentino do lado leste do pequeno monte mostrou que alguma coisa estava errada. Parecia que alguns homens tinham chegado mais perto e descido dos cavalos, arrastando-se até o acampamento e matando vários orcs, e depois tinham desaparecido outra vez. Eis a frase que um deles proferiu: pessoas pequenas não deviam se meter em coisas grandes demais para elas, disse um dos orcs. Os dedos continuavam procurando alguma coisa enquanto Pippin pensava. De repente, agarrou-os. A força dos braços compridos e os ombros do orc eram aterradores sobre ele. Meteu os orcs debaixo de cada braço e os apertou com força ao corpo. Uma mão grande e sufocante cobria-lhes a boca. Depois de um salto, saiu correndo agachado, ia depressa, sem barulho, até chegar à beira do pequeno monte. Então agachou-se e escutou outra vez. Depois levantou-se, como se fosse arriscar uma corrida súbita. Nesse mesmo momento, a figura escura de um cavaleiro se ergueu diante dele. Um cavalo bufou e empinou. Um homem gritou.
e um orc se jogou no chão, arrastando os hobbits debaixo dele. Então puxou a espada. Sem dúvida, a sua ideia era matar os prisioneiros, antes de deixá-los escapar para serem resgatados. Mas foi aí que ele errou. A espada ressoou baixinho e reluziu um pouco à luz da fogueira que estava diante à sua esquerda. Uma flecha veio da escuridão assobiando, desferida com habilidade ou guiada pela sorte, e atingiu a mão esquerda do orc que estava com a espada, que o deixou cair e gritou. Ouviu-se a batida rápida de cascos, e no momento em que ele levantava e corria foi pisoteado, e uma lança atravessou-lhe o corpo. Depois de um tremor e gritos medonhos, caiu sobre o chão sem se mover mais. Os gritos desse orc tinham despertado os outros. Pelos gritos e guinchos vindo do montículo, os hobbits supuseram que seu desaparecimento fora descoberto, e o outro orc provavelmente estava arrancando mais algumas cabeças. Então, de repente, vozes de orcs em gritos de resposta vieram da direita, de fora do círculo de fogueiras, da direção da floresta e das montanhas. Aparentemente, um terceiro orc tinha chegado e estava atacando os sitiadores. Ouviu-se o som de cavalos galopando, os cavaleiros fechando o círculo em volta do pequeno monte, arriscando-se as flechas dos orcs, de modo a prevenir que qualquer outro ataque, enquanto o grupo se afastava para cuidar dos recém-chegados, seria fatal. Evidentemente, o orc e seus rapazes, entre aspas, tinham sido mortos ou derrotados. Os cavaleiros tinham retornado à sua vigia silenciosa e agorenta, e não duraria muito mais. A noite já estava bem avançada no leste, que tinham permanecido sem nuvens, e o céu começava a clarear. Bem adiante, outro lado do grande rio e das terras castanhas, léguas após léguas cinzentas de distância, a aurora chegou vermelha como fogo. Fortes ecoaram as cornetas dos caçadores para saudá-la. Os cavaleiros de Rohan saltaram subitamente para a vida. Cornetas responderam às cornetas outra vez. Merry e Pippin ouviram nítido no ar frio o relinchar dos cavalos de guerra e o canto súbito de muitos homens. A borda do sol se levantou e um arco de fogo sobre a margem do mundo. Então, com um grande grito, os cavaleiros atacaram do leste. A luz vermelha reluzia nas malhas e nas lanças, e os orcs berravam e atiravam todas as flechas que ainda tinham. Os hobbits viram vários cavaleiros caírem, e as fileiras deles mantiveram sua formação, subindo a colina e passando sobre ela. Se fez uma volta e atacou de novo. A maior parte dos invasores permaneceram vivos e se separaram e fugiram para todos os lados, perseguidos até a morte de um a um. Mas um bando, permanecendo junto numa marcha negra, dirigiu-se resolutamente para a floresta. Subindo para a colina, avançaram à direita dos observadores. Agora estavam se aproximando e parecia certeza que iam escapar. E já tinham derrubado 3 cavaleiros que tentavam barrar seu caminho. Os hobbits voltaram e fugiram para dentro das sombras da floresta. Foi por isso que não viram o último confronto, quando o outro orc foi derrubado e acuado exatamente na fronteira de Fangor. Ali foi morto Boelmer, o terceiro marechal da Terra dos Cavalos, que desceu do cavalo e lutou com esse último orc, espada contra espada, e através dos amplos campos, os cavaleiros de olhos argutos caçaram os poucos orcs que tinham escapado e ainda tinham forças para fugir. Em seguida, após colocar os companheiros mortos no túmulo e cantarem seus méritos, os cavaleiros fizeram uma grande fogueira e espalharam as cinzas de seus inimigos. Assim terminou o ataque, e nenhuma notícia dele jamais chegou a Mordor, desse combate. Mas a fumaça da fogueira subiu ao alto do céu e foi vista por muitos olhos atentos. E é isso. Obrigado, pessoal.